Olá a todos, nesse vídeo veremos o oscilador harmônico mecânico quântico unidimensional. Trata-se de um modelo bastante útil para descrever o movimento vibracional de moléculas diatômicas e poliatômicas. Além disso, o oscilador mecânico quântico é bastante útil na exploração e na compreensão de vários fenômenos mecânico-quântico. Bem, nós iniciamos revisando o oscilador clássico. Um exemplo físico é um corpo de massa m preso a uma mola que descreve o movimento oscilatório ao redor da posição de equilíbrio sobre uma superfície sem atrito. Esse corpo está sujeito a uma força restauradora que é proporcional ao deslocamento, cuja constante de proporcionalidade é K, que é a constante da força. O sinal negativo garante que quando x for positivo, a força está na direção negativa, de menos x. E quando x for negativo, a força está na direção contrária de x positivo. Nós sabemos também da física clássica que a força ela é dada por menos a derivada do potencial em relação ao deslocamento. Se nós então igualarmos essas duas equações, teríamos que menos kx é igual a menos a derivada do potencial em função do deslocamento. Nós integramos então os dois lados da equação e daí temos que o potencial é dado por menos meio de kx quadrado mais uma constante de integração. Como a escolha do zero de energia potencial é arbitrária, nós podemos escolher o valor zero para C, de forma que o potencial para o oscilador é dado por kx quadrado. A representação gráfica desse potencial é mostrado aqui na extremidade inferior direita do slide. Ainda, da segunda lei de movimento de Newton, nós sabemos que a força é dado pelo produto entre a massa e a aceleração. Podemos expressar ainda a força como o produto da massa pela derivada segunda do deslocamento em função do tempo, que é a aceleração. Ok? Quando nós igualamos, então, a definição de força dada pela segunda lei de movimento com menos kx, nós chegamos numa equação diferencial cuja solução nos dá como o oscilador se desloca com o tempo. A solução para essa equação diferencial é A seno K dividido por M elevado a meio, que multiplica T mais B. Aqui, A e B são constantes de integração. Desde que os valores máximos e mínimos do seno é mais 1 e menos 1, significa que o deslocamento máximo do oscilador corresponderá a A, ou seja, o oscilador vai se deslocar de menos A até mais A, que são os pontos de retorno do movimento. A é conhecida como a amplitude do movimento. Nós temos ainda que a frequência da oscilação, que é o número de oscilações por segundo, é dada por 1 sobre 2π, que multiplica K sobre M elevado a meio. Nós podemos ainda calcular a energia total para o oscilador, que, claro, é a soma da energia cinética mais a energia potencial,
a energia cinética é meio de mv x ao quadrado, mais a energia potencial, que nós já vimos, é kx quadrado. Ok? A componente x da velocidade é dada, então, pela derivada da coordenada pelo tempo. Quando nós fazemos essa substituição, nós encontramos que a energia total do oscilador é meio de k a quadrado. Aqui é importante, então, destacar algumas características do oscilador clássico. Em primeiro, é que a energia ela pode ter qualquer valor. E claro, o ponto de retorno vai depender da energia total. Outra questão importante é que quando o oscilador estiver nos pontos de retorno, a sua energia potencial será meio de k ao quadrado, ou seja, que é igual à energia total. E claro, a energia cinética é nula no ponto de retorno. Um outro ponto importante é que quando o oscilador ele está no ponto de retorno, a sua energia potencial vai ser meio de k a ao quadrado, que é, claro, igual à energia total. A energia cinética, por certo, no ponto de retorno, é nula, desde que a velocidade do oscilador é zero, uma vez que há uma inversão na direção do movimento. Assim, classicamente, o oscilador não pode deslocar-se além dos pontos de retorno. Se assim o fizer, a sua energia potencial será maior que meio k ao quadrado, o que implicaria uma energia cinética negativa. Portanto, classicamente, a probabilidade de se encontrar o oscilador além do ponto de retorno, quer seja em valores da coordenada maiores que A ou menores que menos A, é nula. Outra questão importante é que, claro, as energias cinética e potencial se interconvertem ao longo do movimento oscilatório. Nós já vimos que no ponto de retorno a energia potencial é máxima e é igual à energia total, portanto a energia cinética é nula. Essa aumenta à medida que o oscilador se desloca para o ponto de equilíbrio, para depois ir diminuindo à medida que o oscilador se aproxima do outro ponto de retorno, aonde finalmente torna-se zero. Assim, pode-se dizer que o oscilador passa mais tempo nas imediações dos pontos de retorno do que em qualquer outra coordenada do movimento. Podemos dizer, assim, que classicamente a região mais provável de encontrar o oscilador é aquela que compreende as imediações do potencial máximo. Bem, vejamos então o que ocorre com o oscilador mecânico quântico. Nós queremos resolver esse problema e isso significa que queremos encontrar as autofunções e os autovalores, em especial a energia. Como é usual, nós iniciamos pela equação de Schrödinger, menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, que multiplica a segunda derivada da função em função de x, o termo de energia cinética, mais o termo de energia potencial, que é o operador energia potencial. Temos então o operador energia total, que aplicado na função de onda resulta no produto da energia pela função de onda. Bem, nós sabemos que a expressão para o operador mecânico quântico da energia potencial é a mesma que a expressão clássica. Então temos que menos h cortado ao quadrado dividido por 2m, que multiplica a segunda derivada em função da coordenada x, mais meio kx quadrado, ok?
Então, operador aplicado na função de onda, que vai resultar no produto da energia e a função de onda. Nós sabemos que a frequência da vibração é dada por 1 sobre 2π, que multiplica km elevado a meio. Isolamos então a constante de força em função da frequência e da massa. E vamos encontrar que K é igual a 4π ao quadrado, que multiplica a frequência ao quadrado e a massa, ok? Nós então fazemos uma substituição e chamamos 2π multiplicado pela frequência e pela massa dividido por h cortado de alfa. Assim procedendo, nós podemos expressar a equação de Schrödinger como a derivada segunda em função de x menos alfa quadrado x quadrado mais 2me dividido por h cortado ao quadrado, que vai ser igual a zero. E finalmente nós rearranjamos e temos que a segunda derivada da função de onda em função de x mais o produto dessa constante pela função de onda tem que dar zero. É essa a equação diferencial de segunda ordem que nós temos de resolver. Embora essa equação diferencial também seja uma equação diferencial homogênea linear como aquela que nós encontramos para a partícula na caixa, ela difere daquela em virtude desse coeficiente não ser constante. De fato, quando uma equação diferencial não tem coeficientes constantes, não existe uma técnica geral para resolvê-la, e cada caso deve ser considerado individualmente. Quando, enfim, essa equação é resolvida, observa-se que só existem soluções bem comportadas, finitas e quadraticamente integráveis se a energia assumir valores restritos a V mais meio, que multiplica Hν. V é o número quântico que surge naturalmente da observação das condições de contorno e pode assumir qualquer valor inteiro não negativo. Assim, a energia total do oscilador harmônico depende de um número quântico V e da frequência clássica. Assim, se V for 0, a energia é meio de Hν. Se V for 1, a energia será 3 meios de Hν, e assim por diante. Esta figura mostra exatamente isso. V igual a 0, V igual a 1, V igual a 2, V igual a 3, e assim por diante. Observa-se que a diferença em energia para quaisquer dois níveis permitidos é Hν. Assim, os níveis energéticos permitidos do oscilador harmônico mecânico quântico são igualmente espaçados. Ainda,
A menor energia ocorre para V igual a zero, que é de meio Hν. Essa energia, que é, portanto, a irremovível, é a energia do ponto zero do oscilador mecânico quântico. As soluções bem comportadas para essa equação diferencial são dependentes de V, claro, e são dadas pelo produto de uma gaussiana por um polinômio, da seguinte forma. Então, a função de onda para um estado V é igual a e elevado a menos alfa x quadrado sobre 2, já vimos a definição de alfa, que multiplica um polinômio, que é assim, C0 mais C2, que multiplica x ao quadrado, mais C4, que multiplica x à quarta, e assim por diante, até Cv, que multiplica x elevado a V, para V par. Quando V for ímpar, a solução é e elevado a menos alfa x quadrado sobre 2, que multiplica C1, que multiplica x elevado a 1, que é x, mais C3, que multiplica x ao cubo, mais C5, que multiplica x à quinta, e assim por diante, até Cv, que multiplica x elevado a V, só que agora para V ímpar. Então, nós temos dois grandes conjuntos de soluções. Um conjunto para os estados descritos por V par e um conjunto para os estados descritos por V ímpar. Observe, então, que o polinômio que multiplica a função gaussiana contém apenas potências pares ou apenas potências ímpares de x, dependendo do número quântico vir ser par ou ímpar. Observe também que a expansão do termo polinomial é limitada pelo V do estado que temos interesse. Embora nós não tenhamos resolvido esta equação explicitamente, é útil saber que existe uma relação recorrente entre os coeficientes de uma mesma série, que é dado da seguinte forma. O coeficiente n mais 2 é igual a 2α, que multiplica n menos V, ok? Dividido por n mais 1, n mais 2, multiplicado por Cn. Então, por exemplo, a partir de C1, n igual a 1, nós determinamos o C3. A partir do C3, determinamos o C5, e assim por diante. O mesmo vale para a série par. Se nós conhecemos o C2, nós encontramos o C4. Se conhecemos o C4, o C6, e assim por diante. Ok? Bem, vamos trabalhar um pouco com essas soluções. Esse exercício pede para que normalizemos a função π0 do oscilador harmônico. Bem, nós vimos que as soluções para V par é dada então pelo produto de uma função gaussiana, okay, multiplicado por um polinômio C0 mais C2 x ao quadrado, e assim por diante, até
Cv, que multiplica x elevado a v. Ok? Nesse caso, o v de interesse, o estado, é v igual a zero. Portanto, a função de onda correspondente ela é truncada nesse primeiro termo. A função, então, para v0 é dada por e menos alfa x quadrado sobre 2, que multiplica c0. Bom, a gente explora então a condição de normalização, que é o fato de que a integral em todo o espaço do produto do complexo conjugado pela própria função tem que ser igual a 1. Nós, usualmente, introduzimos uma constante de normalização, n, por exemplo, como fizemos para a partícula na caixa, e exploramos a condição de normalização. Mas veja, aqui o C0 ele já faz o papel da constante de normalização, de forma que se nós descobrirmos o valor de C0 que garante a condição de normalização, nós podemos identificá-lo como a constante de normalização. Okay? Então, explorando a condição de normalização para o nosso problema, a gente vai ter que a integral em todo o espaço do oscilador, que é de menos infinito a mais infinito, complexo conjugado da função de onda, então é C0, que multiplica E menos alfa x ao quadrado sobre 2, ok? Complexo conjugado. Função de onda novamente, C0, E menos alfa x quadrado sobre 2, em todo o espaço, que nesse caso é do oscilador unidimensional, e isso aqui é igual a 1. Ok? Bom, o C0 é uma constante, sai então do integrando, temos a integral de menos infinito a mais infinito. Aqui nós temos a mesma base, somamos expoente, então vai ficar E elevado a menos alfa x quadrado dx. Aqui eu aproveito para relembrar uma propriedade matemática que é muito importante nesses sistemas como o nosso, em que os limites de integração são simétricos em torno de x igual a zero, que diz respeito às integrais nas quais o integrando é uma função par ou uma função ímpar. Em uma função par, se nós pegarmos um valor qualquer aqui em x, o valor da função será o mesmo que em menos x. Por outro lado, em uma função ímpar, menos f de x é igual a f de menos x. Se nós escolhermos uma coordenada qualquer x aqui, o valor da função será, por exemplo, menos y. Enquanto que na coordenada menos x, o valor da função será igual em magnitude, mas diferente em sinal. E quais são as implicações? Lembre-se que o valor de uma integral definida corresponde à área sobre a curva. E se a função for par, a área em uma direção é igual à área na direção inversa. Isso significa que se o integrando for uma função par, nós não necessitamos integrá-la nas duas direções. Nós podemos integrá-la em uma direção e multiplicar o resultado por 2. Por outro lado, se o integrando for uma função ímpar, embora a área em uma direção seja igual à área sob a curva na direção inversa, os sinais são contrários, de modo que a soma das áreas calculadas em direções inversas é nula. É também importante destacar que o produto de duas funções pares ou duas funções ímpares será uma função par. E o produto de uma função par por uma ímpar será uma função ímpar. Bem, agora voltemos ao nosso problema. Aqui faltou igualar a 1, né? Ok? Bom, nós temos a solução conhecida
de que a integral de 0 a infinito de e elevado a menos bx quadrado é igual a 1 sobre 2, que multiplica π b elevado a meio. Ok? Veja que a solução conhecida é para 0 a infinito. Ok, como a nossa função é par, porque a variável está elevada ao número par, nós podemos expressar essa igualdade assim: c0 ao quadrado, que multiplica duas vezes a integral de 0 a infinito, ok? De e menos alfa x quadrado dx é igual a 1, ok? Nós então identificamos essa integral com esta solução e temos que c0 ao quadrado multiplicado por 2. Agora, a solução 1 sobre 2, que multiplica π sobre b. A comparação aqui mostra que o valor de b é justamente o valor de alfa, elevado a meio, que é igual a 1. Assim, c0 ao quadrado, multiplicado então por raiz de π sobre alfa, é igual a 1. Ok? E então, isolando c0, nós descobrimos que é igual a alfa sobre π elevado a 1 sobre 4. Portanto, a função de onda normalizada para o estado associado a v igual a 0 é alfa sobre π elevado a 1/4, que multiplica, então, e menos alfa x quadrado sobre 2. Ocorre também que as soluções para a equação diferencial do oscilador harmônico já eram conhecidas antes mesmo do advento da mecânica quântica. Já no século XIX se estudava as propriedades dessas soluções. A parte polinomial dessas soluções é conhecida como polinômio de Hermite. E há um polinômio de Hermite para cada estado quântico V. Então, para V igual a 0, o polinômio de Hermite é 1. Para v igual a 1, o polinômio de Hermite é 2qc. Para v igual a 2, 4qc ao quadrado menos 2, e assim por diante. O termo aqui entre parênteses apenas destaca a definição de qc para o sistema do oscilador harmônico. Ou seja, qc é igual a alfa elevado a meio multiplicado por x. Assim, a função de onda completa para um dado estado V é dada por um fator de normalização, o polinômio de Hermite e a parte exponencial. É mais fácil entender com um exemplo prático. Imagine que nós queiramos expressar πc0, a mesma função de onda que nós normalizamos há instantes atrás. Então, πc0 vai ser igual, olha lá, fator de normalização, que seria alfa sobre π elevado a 1/4, que multiplica, bom, para v igual a 0, 2 elevado a 0 vai dar 1, o fatorial de 0 é 1, então todo esse termo aqui será 1, ok? E o polinômio de Hermite para v 0 é exatamente 1. Então, nós multiplicamos
novamente por 1 vezes e elevado a menos alfa x quadrado sobre 2. Então, a função de onda para o estado v igual a zero é dada por alfa sobre π elevado a 1/4, que multiplica e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Exatamente o mesmo resultado que obtivemos anteriormente. Imagine agora que queiramos escrever a função de onda para v igual a 1. Então vamos lá. Vai ficar alfa sobre π elevado a 1/4, que multiplica 1 dividido por 2 elevado a v, nesse caso 1, então vai ser 2, multiplicado por fatorial de 1, que é 1, elevado a meio. E agora, utilizamos o polinômio de Hermite para v igual a 1. Para v igual a 1, o polinômio de Hermite é 2qc. Então, no lugar da parte polinomial, nós escrevemos 2qc. Mas, explorando então a definição de qc, nós substituímos o qc por alfa elevado a meio multiplicado por x. E, finalmente, o termo exponencial e menos alfa x quadrado sobre 2. Bem, se nós quisermos condensar a expressão, πc1 vai ser igual. Bom, podemos colocar esse 2 dentro desse parênteses e ele iria então como 16, desde que esse termo está elevado a 1/4. Se quisermos colocar alfa elevado a meio aqui dentro, o alfa iria ao quadrado, o que resultaria em alfa ao cubo, ok? Dividido. E se quisermos colocar este 2 aqui no denominador, iria como 4. π, e isso daqui então, tudo elevado a 1/4, multiplicado por x e menos alfa x quadrado sobre 2. Portanto, a função de onda associada ao estado para v igual a 1 é igual a 4, que multiplica alfa ao cubo, dividido por π elevado a 1/4, que multiplica x e menos alfa x quadrado sobre 2. Observe também que os polinômios de Hermite também refletem a paridade. Então, para v 0, o polinômio é par, para v igual a 1, o polinômio é ímpar, para v igual a 2 é par, para 3 é ímpar e assim por diante. Além do que, deve-se observar que o maior expoente de qc corresponde ao número quântico v. Então, aqui, por exemplo, o maior expoente é 4 e corresponde ao estado para o qual v é 4. Bem, vamos trabalhar um pouco mais para consolidar essas informações. Então vejamos, avalie o valor médio da posição para πc1 de um oscilador harmônico. Vamos então resolver da forma convencional e utilizando o polinômio de Hermite. Bem, nós sabemos que se a função de onda estiver normalizada, o valor esperado de um observável é dado pela integral complexo conjugado da função de onda, operador e função de onda e o elemento de integração. Adaptando ao nosso problema, o valor médio da posição é igual à integral em todo o espaço do oscilador, que é de menos infinito a mais infinito, a função de onda que nós acabamos de desenvolver, que é 4 alfa ao cubo
dividido por π elevado a 1/4, que multiplica x e menos alfa x quadrado sobre 2, ok? Tudo complexo conjugado, que nesse caso não fará nenhuma diferença, porque a função de onda é real. Operador, posição, que é multiplicar pela própria coordenada, e a própria função de onda. Dx. Ok? Nós então extraímos as constantes do integrando, de forma que o valor médio da posição vai ser 4 alfa ao cubo sobre π elevado a meio, que multiplica a integral de menos infinito a mais infinito de x ao cubo, x vezes x, que multiplica e menos alfa x quadrado dx. Bem, aqui nós observamos que nós temos o produto de uma função ímpar por uma função par. Como os limites da integração são simétricos em torno da origem, que é x igual a zero, essa integral aqui vale zero. Portanto, o valor médio da posição é igual a zero. Resolvamos agora utilizando os polinômios de Hermite. Bem, a função de onda para π1 vai ser igual a uma constante de normalização, que nós vimos anteriormente como expressá-la, multiplicado pelo polinômio de Hermite para v igual a 1 e multiplicado pelo termo exponencial. Ok? Então vamos lá. O valor médio da posição vai ser igual à integral de menos infinito a mais infinito, complexo conjugado da função de onda, que é o polinômio de Hermite, termo exponencial, operador e a função de onda. Polinômio de Hermite nós então extraímos a constante de normalização do integrando, okay? E vamos ter ou ainda x polinômio de Hermite ao quadrado, que multiplica e menos alfa x
quadrado dx. O polinômio de Hermite para v igual a 1, nós vimos, é dois que se e é ímpar. Ao quadrado, ímpar vezes ímpar vai ser par. Essa função é par. Par vezes par é par, que multiplicado por uma função ímpar será ímpar. Portanto, por simples expressão, nós sabemos que essa integral vale zero e que o valor médio da posição é zero. Ok? Bem, vejamos então algumas características das soluções do oscilador mecânico quântico unidimensional. Nessa tabela, nós vemos algumas das funções de onda, inclusive π0 e π1, que nós vimos anteriormente. E aqui, à esquerda, as correspondentes funções de onda para v 0, 1, 2, 3 e 4 e as respectivas densidades de probabilidade. Nós observamos então que os níveis permitidos são igualmente espaçados, como nós já havíamos visto. Observa-se também que as funções de onda do oscilador harmônico decaem exponencialmente a zero à medida que x tende a mais ou menos infinito. No entanto, mesmo para valores muito grandes de x, tanto a função de onda como a densidade de probabilidade não são nulas. Existe alguma probabilidade de se encontrar a partícula em um valor indefinitivamente elevado de x. Ou seja, há uma probabilidade finita de se encontrar o oscilador mecânico quântico além do ponto de retorno, em flagrante conflito com o oscilador clássico. Então veja que aqui, por exemplo, temos o ponto de retorno e há uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula além deste ponto. Nós comumente dizemos que o oscilador ele penetra na região classicamente proibida. E este é o efeito que nós conhecemos como efeito túnel ou tunelamento. Ou seja, o tunelamento é o escape pela penetração por meio de uma região classicamente proibida. E é uma consequência, claro, do caráter ondulatório da matéria. O tunelamento ocorre mais facilmente quanto menor for a massa da partícula, e é um fenômeno importantíssimo na química para elétrons, prótons e para o átomo de hidrogênio. Em particular, o tunelamento influencia as velocidades de reações que envolvam essas espécies. E o tunelamento de elétrons é a base para o microscópio de tunelamento por varredura, que é um dispositivo que fornece figuras dos átomos na superfície de um sólido. E voltando ao oscilador, para se ter uma ideia, a probabilidade do oscilador ser encontrado além do ponto de retorno para v igual a zero é da ordem de 16%. E essa probabilidade diminui com o aumento do número quântico v. Por exemplo, para v igual a 6, a probabilidade é da ordem de 7%. Ainda, se nós lembrarmos que alfa é igual a 2π, que multiplica a frequência e a massa, dividido por h cortado, e que a frequência é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a constante de força dividido pela massa elevado a meio, e substituirmos esta expressão no valor da frequência, nós encontraremos que alfa é igual a m vezes k elevado a meio. Como o alfa ele é o termo que precede a variável na gaussiana, isso significa que quanto maior for a massa e maior for a constante de força, mais rapidamente decresce para mais ou para menos. Como consequência, quanto maior a massa, menor a probabilidade de tunelamento. Uma outra questão relevante
diz respeito à densidade de probabilidade, que é ilustrada na parte direita dessa figura. Veja que para o estado fundamental V igual a zero, a região de maior probabilidade de se encontrar o oscilador é aquela que corresponde às imediações da origem do movimento oscilatório, ou seja, nas vizinhanças do deslocamento nulo, aonde a sua velocidade é mais elevada, em contradição com o comportamento previsto para o oscilador clássico, como nós vimos anteriormente. Lembre-se que para um oscilador clássico, a maior probabilidade de encontrá-lo é justamente nos pontos de retorno, e não na origem. Agora, à medida que o número quântico cresce, o comportamento clássico começa a ser observado. Veja que para V igual a 4, já vemos uma maior probabilidade de encontrar o oscilador nas vizinhanças dos pontos de retorno. Essa característica é ainda mais acentuada quando consideramos números quânticos ainda mais elevados. Aqui, por exemplo, temos a representação da densidade de probabilidade para V até 20, no qual se observa uma maior aproximação ao comportamento clássico. Nós já encontramos esse tipo de comportamento antes, quando estudamos o modelo da partícula na caixa. É o princípio da correspondência, que estabelece que a mecânica clássica surge da mecânica quântica quando números quânticos são elevados. Vale então aqui sumariar as principais diferenças entre um oscilador clássico e um oscilador mecânico quântico. Enquanto um oscilador clássico pode assumir qualquer valor de energia, as energias do oscilador mecânico quântico são quantizadas. O movimento de um oscilador clássico está limitado aos pontos de retorno, no qual a energia potencial é máxima e é igual à energia total. Um oscilador mecânico quântico pode ser encontrado em regiões classicamente proibidas. Enquanto a região mais provável de encontrar um oscilador clássico é aquela nas imediações do ponto de retorno, para um oscilador mecânico quântico no estado fundamental, a região mais provável de encontrá-lo é nas proximidades do deslocamento nulo. No entanto, de acordo com o princípio da correspondência, no limite de números quânticos elevados, o comportamento clássico é reproduzido. Bem, no começo desse vídeo, eu havia comentado que o modelo do oscilador harmônico é muito útil para descrever o movimento vibracional de moléculas diatômicas. E até o momento, nós estamos nos referindo a um oscilador de um único corpo, o que, à primeira vista, por certo, parece não haver qualquer relação com o movimento vibracional de uma molécula diatômica. Ocorre que tudo que vimos até agora para o oscilador de uma única partícula pode ser estendido para dois corpos, desde que, ao invés de utilizarmos a massa desses dois corpos, utilizamos a sua massa reduzida, que é dada pelo produto das massas dividido pela soma. Essa aproximação é válida quando um corpo desenvolve um movimento relativo ao outro. Com o uso da massa reduzida, a energia cinética do oscilador pode ser representada pela energia cinética de uma massa única, que se move para frente e para trás, desde que a massa única tiver a massa reduzida das duas massas no sistema original. Isso nos permite tratar o oscilador harmônico de duas partículas como se fosse uma única. E nesse sentido, todas as equações são preservadas, requerendo apenas que a massa do oscilador seja substituída pela massa reduzida do sistema. Aqui vale destacar que não há como confundir-se, porque a massa reduzida deve ter unidade de massa. Para que isso ocorra, somente mesmo através da razão do produto pela soma. Deve-se destacar ainda que o movimento vibracional de moléculas diatômicas reais
não é harmônico, ou seja, o potencial não varia quadraticamente. É o que está ilustrado nessa figura. A linha cheia é o potencial associado ao movimento vibracional de uma molécula diatômica real, enquanto a linha tracejada é a curva correspondente ao oscilador harmônico. No entanto, observa-se que para números quânticos baixos, as duas curvas são muito semelhantes, de forma que, em muito boa extensão, o modelo do oscilador harmônico é sim apropriado para a descrição do movimento vibracional de moléculas diatômicas reais. Mas, se tivermos interessados no movimento vibracional associado a números quânticos elevados, a aproximação harmônica não é satisfatória e teremos que substituir o potencial quadrático por outro que descreva as características de anarmonicidade mais precisamente, que seria o caso, por exemplo, de utilizarmos o potencial Morse. Ainda, para uma molécula diatômica real, uma vez que o potencial não é harmônico, os níveis permitidos também não são igualmente espaçados. Aqui, e em analogia ao modelo da partícula na caixa, o alargamento do potencial, no caso da molécula diatômica real, pode ser visto como um aumento na dimensão da caixa. E nós sabemos que quando a dimensão da caixa aumenta, o distanciamento entre os níveis quânticos permitidos diminui. É isso então.